Estamos de volta, esse é o nosso Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia e desde já interaja com a gente nas redes sociais, hein? É só usar a hashtag Visita na Record na sua rede social favorita. A gente continua conversando com o jornalista e empresário Carlos Nascimento, que é de Dois Córregos, nascido em Jaú e agora está com uma grande novidade em Barra Bonita. Em breve, um dos mais modernos navios fluviais do Brasil, o NM Homero Cranebull, vai iniciar as atividades em Barra Bonita, hein? No primeiro bloco nós falamos bastante sobre ele e faltou um detalhezinho, viu? Tava me contando aqui nos intervalos que, na verdade, um dos grandes sonhos dele é navegar em São Paulo. Será possível mas não isso? não com o nosso navio, né? Eu acho que é importante, a cidade de São Paulo está atrasada nisso. Concordo. Outras capitais do mundo, com dois rios como nós temos, Pinheiros e o Tietê, já estão navegando há séculos, né? E o São Paulo parece que briga com o rio. Ela suja, usa mal, dá enchente, reclama. Por quê? Porque não quis aproveitar, né? Então, assim, nós temos a Transtietê, que é dona do Homero, ela tem como assim, objetivo maior, do ponto de vista do transporte de passageiros, navegar na capital. Acho que né? todo mundo está esperando isso, né? Um dia que algum Exato. governante resolva. O atual governador, o Dória, ele deu um avanço importante. O Rio Pinheiros começou a ser preparado para a navegação. Só que isso não é uma coisa de se resolver num governo só, né? Concordo. Precisa que o próximo continue, depois mas enfim. Exatamente. Mas eu acho que vai acontecer, sim. Inclusive, na divulgação, né, desse grande navio, gente, podemos dizer assim, para você que está vendo as imagens e ter uma ideia também dele, a divulgação diz o seguinte, que é uma navegação nas águas limpas do Tietê, porque muitas pessoas que são de São Paulo e ouvem falar, né, não tem noção de que o rio Tietê, minha gente, mais aqui para o interior, é super limpo, né? É gostoso. Vamos dizer o seguinte, olha, a última análise de água, ela é feita desde a nascente em Salesópolis, do Tietê, até Barra Bonita, tá? Depois da barragem. É feito todo ano pelo SOS Mata Atlântico, o controle da água. Do último ano, o resultado, em 70% desse trecho, que inclui a parte ruim lá de São Paulo, né? Claro que lá é péssimo, né? Mas a parte boa e regular é 70% do trecho. Ou seja, quando o rio chega em Barra Bonita, ele tem uma qualidade muito aceitável da água, né? E à medida que o rio Tietê vai descendo em direção ao Paraná, que é a foz, a água vai melhorando, né? Araçatuba, por exemplo, ela tira a água do rio para abastecimento, já faz tempo até, né? Então, assim, as pessoas às vezes ficam assustadas, né? Mas que rio é esse? Onde é isso? Não, é o rio Tietê. Ah, não pode ser. Exato. Pode, claro. Em 300 quilômetros existe uma purificação natural, a água vai batendo, vai rolando, enfim, vai se purificando, vai ficando limpa, né? Não é aquela coisa cristalina, maravilhosa, mas é uma excelente qualidade. Exatamente. Eu, que sou da Barra Funda, nascida e criada na capital paulista, falo, é 100% limpo, porque só de você respirar, poder sentir, né, gente, totalmente diferente. Então, é um empreendimento, tanto é da nossa região, é orgulho para a nossa região também. E uma coisa, né, que a gente não pode deixar de fazer nesse Visita na Record, tendo o Carlos Nascimento aqui, é falar da carreira dele rapidamente. Pode ser, Carlos? Da carreira de marinheiro ou de jornalista? Pode ser do Exército? O que você acha? O que é? Pode ser da carreira do Exército também? Do Exército? Não, Não, mas muitas pessoas eu não nunca sabem fui do disso. Exército. Eu Começou? fiz o tiro de guerra, eu fiz. Foi. Fiz tiro de guerra. Prestei exame aqui em Bauru, sabia? Olha só, Para academia, isso eu né? não sabia. Mas eu não queria, eu queria ser jornalista. Eu vim fazer o exame aqui na 6ª CSM, Circunscrição do Serviço Militar, aqui em Bauru. E aí o oficial examinador, ele viu que eu estava errando tudo, né? Ele falou, escuta, mas você tem certeza que você quer entrar? Eu falei, olha, não, é justamente a minha mãe que me pôs aqui e eu não quero decepcioná-la, o senhor não conta nada para ela, né? Então, na verdade, eu já pensava em ser jornalista na época. E pensava por quê, né? Porque a mãe é professora, é isso mesmo? Minha mãe era professora. E o pai? Meu pai era viajante, vendedor, né? De onde veio essa paixão pela comunicação? Eu não sei te dizer, eu era moleque em Dois Córregos e jogava bola na rua, acho que todo moleque faz, né? E a minha mãe um dia falou, olha, você precisa arrumar alguma coisa para fazer, porque você está com a vida muito folgada, né? Onde você quer trabalhar? Minha mãe. Eu falei, eu quero trabalhar na rádio.
por que na rádio? Falei, lá ninguém faz nada, só fica ouvindo música o dia inteiro. Que é o que acham, viu, da nossa profissão. Eles acham que você vem aqui, senta na cadeira, só olha para a câmera e acabou. Entendeu? E fala à vontade, ganha um salarião e está tudo certo. Né? Eu achava isso quando eu fui trabalhar no rádio, né? Achando que eu ia ficar lá escutando música. Então aí eu comecei a gostar. Eu era sonoplasta, depois eu passei a ser locutor, depois eu comecei a fazer reportagem, transmitir futebol. Aí foi indo. Aí eu trabalhei no jornal de Dois Cortes também. Então acabou virando a minha vida por isso, né? E queria ser narrador de futebol, é isso? Quando eu comecei, eu queria. Eu transmiti meu primeiro jogo, acho que eu tinha 15 anos. Olha. 15 para 16 anos. Em Dois Córregos. Em Dois Córregos. E fui para São Paulo com essa intenção. Cheguei a fazer meio tempo de um jogo profissional na Rádio ABC de Santo André. Depois eu fui para a Rádio Nacional para ser apresentado para a equipe de esportes em 74. O Brasil perdeu a Copa na Alemanha. A Rádio Nacional acabou com a equipe esportiva. Aí o cara que me contratou falou, e agora, o que eu vou fazer com você? Eu falei, não, você vai ser setorista no aeroporto de Congonhas. Aí eu fui lá para Congonhas, fiquei como repórter lá. Aí voltei. Bom, aí foi a história. E foi a história. O resto da história. Vamos dar uma pincelada para você. Em São Paulo, o Carlos Nascimento trabalhou na Rádio Nacional, no programa Globo no Ar. Passou também pelas rádios Excelsior, América e no jornal Super News. Foi colunista também dos jornais Diário Popular, Diário de São Paulo. E antes de trabalhar na Rádio Nacional, ele foi setorista no aeroporto de Congonhas, como ele trouxe aqui para a gente. Só que o primeiro telejornal que ele veio como âncora foi o Jornal da Cultura. E vendo uma das suas entrevistas, você disse o seguinte, Carlos, que a ida para a televisão foi mais uma necessidade do que uma escolha. Sim, eu trabalhava na Rádio Nacional e aí a TV Globo começou a fazer trânsito e eles queriam um repórter que pudesse entrar de madrugada falando do trânsito e tal. Eu tinha certa facilidade em fazer isso e eu percebi que a televisão, isso foi ano de 77, eu falei, a televisão engoliu o rádio naquela altura, eu falei, é lá que tem coisa para fazer. Então eu realmente fui por causa disso, eu achava que a fase do rádio estava terminada, né? E aí que eu comecei depois a fazer televisão, é verdade isso aí. Show de bola. Não é que eu morria de vontade, entendeu? Sim. Eu fui realmente porque o caminho porque era esse carreira ali. E realmente deu certo, né? Porque depois, gente, ele foi ancorar o Jornal da Record, onde recebeu o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, por 2 anos seguidos. E logo depois ele voltou para a Globo. Foram 28 anos na emissora, passando por telejornais de diferentes linguagens. E foi onde ele gravou o primeiro Globo Rural. O primeiro Globo Rural, dia 6 de janeiro de 1980. Montou-se uma redação que era para fazer um programa de agropecuária, que na época o agro não era tão importante como é hoje, mas a gente já sabia lá. Já. E aí precisava de um caipira para fazer a apresentação. Um VIP. E aí o VIP, eu vindo do interior paulista, é claro, né? E aí me convidaram e eu gostei, comecei, fiz reportagens também no Globo Rural. Isso é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira. Com certeza, que não só o Globo Rural virou um programa importante, como a agropecuária. Total. Hoje no Brasil é o nosso principal fator de produção. Aí começou também lá na Globo, você vai lembrar disso, né? Aquela popularidade durante a cobertura da morte do presidente Tancredo Neves em 1985. Foi também dentro da emissora o primeiro repórter a apresentar o Jornal Nacional. Como é que foi esse dia, hein? Olha, foi muito interessante. Era a época do governo Collor e estava começando aquele movimento do impeachment. E a TV Globo não tinha se decidido ainda para que lado ia, ou como é que ia fazer e tal. Então eu fui para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional. Primeiro do meu lado tinha o Cid Moreira, né, que eu ficava tremendo só de ver. E eu abria o jornal, o Boa Noite era comigo, a minha estreia e era o meu Boa Noite, né? E aí eu sabia o texto, já tinha estudado, já tinha lido, cheguei lá, sentei na frente da câmera, como eu estou aqui assim, né? Quando eu olho ali no teleprompter, estava escuro, não tinha nada. Ele falou assim, lê o que está escrito. Não aqui era nada ouvido, do que eu tinha ensaiado. Era uma notícia nova e é o dia que a TV Globo resolveu entrar na cobertura do Collor.
Então foi um texto de 2 minutos, eu sei lá, era uma coisa que não acabava mais, né? E eu estreei assim, interpretando aquele texto do começo ao fim, sem errar, sem nada, né? Incrível. E aí teve... Foi o teste de fogo ao vivo. Foi desse jeito, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa, né? Aí o Cid Moreira, que estava do meu lado, né? Foi bem. Gente, quem nasceu pra coisa, né? E em 15 de março de 2004, ele estreou como âncora do Jornal da Band. Além do telejornal na Bandeirantes, ele apresentava um programa diário no rádio. E aí, 2 anos depois, assinou contrato com o SBT, a última emissora, onde ele ficou 14 anos na emissora de Silvio Santos, até ser afastado da bancada pelos motivos da pandemia, como ele já trouxe pra gente. Mas vamos listar os prêmios também, né? Prêmio Vladimir Herzog, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, como repórter em 1980 e 1981. Prêmio da APCA, que nós já citamos aqui, em 88, pelo melhor telejornal, Jornal da Cultura, e também pelo telejornal Jornal da Record, né, em 1989 e em 1990. E também o prêmio Comunique-se, em 2003 e 2005. Alguns prêmios aí, né? Tem mais. Tem os troféus de imprensa do SBT, né? Lindo demais. Que eu tenho muito orgulho de ter recebido, né? Que carreira maravilhosa, que orgulho para a nossa região mais uma vez. E como fã também do seu trabalho, Carlos, qual que é o recado que você deixa para aquele jornalista que está nos acompanhando, que está no começo de carreira, ou para quem sonha, de repente, em seguir essa trajetória? Bom, hoje não é como quando eu comecei, né? Essa semana, eu conversando com um grupo de jornalistas, eu fiz uma lista das redações que existiam em São Paulo quando eu cheguei. Você podia pedir emprego. Era uma lista interminável, sabe? Muitas redações. Hoje são pouquíssimas. Então significa o quê? Que quem quiser seguir carreira no jornalismo tem que ser muito bom de bola, né? Tem que se dedicar demais, gostar da profissão, vai ter que se esforçar muito mais, ganhar menos, né? E se virar com muito mais naturalidade. Porque a gente vem de uma época das grandes redações, a corporação. Hoje não, hoje o jornalista tem que se virar sozinho. Ele tem um celular e nada mais, né? A minha conterrânea, a Raquel Crembo, que é de Dois Córregos também, um dia eu perguntei, mas como que você entra lá no ar? Ela falou, só com isso aqui, eu tenho um celular e uma luz, né? E um microfoninho, é isso. Então depende da pessoa hoje você ter esforço, né? Seja na Record, seja em qualquer emissora, né? Eu acho isso. Ou o jornalismo impresso, a mesma coisa também, né? A pessoa tem que ter um bom texto, boa informação, bom conhecimento, saber muito inglês, outras línguas, se possível, ter uma cultura geral densa, é isso. Perfeito, obrigada pela aula. Por isso que eu parei com isso tudo e vim cuidar do barco, que é outra encrenca também. É isso que eu ia perguntar. Chega de televisão, de jornalismo? Não chega não. Na verdade, eu saí por causa da Covid. Primeiro eu saí porque eu tive um câncer muito grave. Saí, depois voltei e acabei de começar, veio a Covid, saí de novo. Aí acho que o Silvio Santos viu uma reportagem do barco, falei, esse moço, em vez de fazer jornal, fica fazendo barco. Aí eu não vou renovar meu contrato. Então, eu parei por isso, mas agora espero que as coisas se normalizem, né? E eu gostaria de voltar a trabalhar assim, claro que sim. Vamos ver, não sei quando, como. Primeiro tem que fazer o barco dar certo agora. E vai dar. A prioridade é essa aí. Vai dar. Esse é o desejo do nosso Visita na Record, recebendo todas as informações em primeira mão, podemos dizer, aqui na nossa reunião, né? Com todos os detalhes. Sim, claro. Bacana. Claro. A gente fala do barco há algum tempo, mas agora nós estamos prestes a começar realmente, né? Muito bem. O que eu queria dizer é o seguinte, as pessoas falam umas coisas assim, o iate, não tem nada a ver, é um barco comercial de passageiros, né? O que nós queremos é pegar o interior paulista e dizer, ó, tá aqui, tem uma embarcação à altura de vocês, para vocês passearem no Rio Tietê, que é o rio nosso e que a gente tão pouco usa, né? Fazendo um reparo importante aqui é o seguinte, em Barra Bonita já existem empresas que fazem um excelente trabalho de navegação no Tietê. Então não é que a gente está chegando achando que não é nada disso. Nós estamos aprendendo a fazer, sabe? Se Deus quiser, vamos passar no teste. Muito bom. Tá Obrigada, Carlos Nascimento. Volte mais vezes, por favor, para a nossa sala de estar, ainda mais aqui pertinho, né? Barra Bonita. Como dizia a minha avó, volta que o café e o pão com manteiga tá garantido. É bom. É bom. Adorei, gente. Carlos Nascimento, maravilhoso, né? É um prazer tê-lo mesmo e Obrigado. volte sempre. Esse foi o nosso Visita na Record
muito obrigada pela sua companhia. Tem muito mais para explorar, tem muito mais para saber, tem mais novidades do nosso interior. É por isso que no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, você precisa estar aqui de novo, viu? A gente te espera. Uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.